Bora pra mais uma. Hoje é 11 de dezembro, 10h53. Hoje o dia foi bem reflexivo, cara. Eu acordei o dia hoje sem motivação, sem clareza nenhuma. E aí eu resolvi jogar um pouco. Peguei um jogo que tava lá instalado no computador, tinha uns meses, eu zerei assim de uma vez. Fiquei 3 horas jogando Ori o nome. E enquanto eu jogava, eu fiquei escutando uns podcasts sobre superdotação. Foi importante para abrir mais meu leque de conhecimento sobre a área. Eu vou precisar continuar consumindo conteúdo porque é muita coisa que eu ainda tenho que aprender, claro, mas... E aí depois eu fui maratonar os conteúdos do Guerrilla Way, colocar minha assinatura em dia. Eu assinei há 2 anos atrás, um plano de 2 anos, ele tá para vencer no mês que vem, no início de fevereiro, na verdade. E eu preciso assistir 100 aulas para terminar o curso. Vou me dar esse desafio aí nos próximos meses. Assistir 1 horinha por dia aí eu mato tranquilo até o início do próximo mês, eu acho. Mas, enfim, na verdade não dá pra definir. Vamos só seguir. O que eu aprendi de bom hoje? Nas aulas do curso eu não aprendi nada de muito relevante, parando pra pensar algo que eu não sabia. Teve uma ideia interessante e especial que foi a de que hoje vivemos num ritmo diferente da vida. A gente vê filmes, a gente vê tudo e é tudo muito mais rápido e a gente espera que a nossa vida vá se adequar a esse ritmo e, consequentemente, viver fica muito mais difícil. Aquilo foi uma ideia interessante. A outra ideia que eu tive no meio do dia, possivelmente o estresse que eu tô tendo de me sentir com a cabeça quente o dia inteiro, que eu tô tendo alguns dias aqui, é porque eu não tenho momentos de ócio direito. Eu, lá em São Paulo, eu toda hora caminho pra faculdade, tenho que fazer tarefa doméstica, coisas mais leves. Aqui eu não tô fazendo isso. Aqui eu tô trabalhando, lendo, estudando. Eu não tô ficando realmente sem fazer nada como eu deveria. Na prática, eu coloco um vídeo no YouTube, eu não tô descansando. E hoje, pela primeira vez, eu resolvi realmente descansar, cara. 3 horas da tarde, eu sentei na cama e fiquei sem fazer nada. Acabou que eu tirei um cochilo. E eu comecei a ver esse padrão, porque eu tô tão desacostumado a desacelerar que quando eu desacelero eu começo a ficar com sono. E eu vejo isso em aulas também. Na faculdade, se eu não tô com o notebook na aula e a aula tá lenta, que a maioria das aulas fica lenta pra mim, eu fico com sono bocejando e começo a querer cochilar. Então, a minha vida, ela tá nesse descompasso da própria ideia do Guerrilla Way, desse descompasso. Enfim, hoje eu fiz isso, foi um momento importante, eu senti minha energia revigorar. E o mais interessante, e eu até cochilei um pouco, eu cochilei uns 20 minutos. Mas o mais importante foi ver a clareza que eu fiquei depois que eu acordei, cara. Eu fiquei numa calmaria que eu não ficava há muito tempo quando eu acordei do cochilo. Foi como se eu tivesse realmente meditado, assim. Não foi uma meditação, mas só fiquei sem fazer nada. E eu vi que eu poderia ter feito isso repetidas vezes nos últimos dias, mas eu simplesmente não queria fazer porque eu tava fugindo do tédio, cara. Eu queria assistir um vídeo no YouTube, eu queria escutar uma música, algo do tipo. Enfim, essa foi uma lição interessante de hoje. E a mais importante de todas foi depois disso, que quando eu acordei desse cochilo, eu tava com um pensamento muito latente na minha cabeça sobre amor. Porque ultimamente eu cheguei numa conclusão de que amor é viver. E aí eu resolvi formalizar isso melhor. Comecei a pensar alto assim, comecei a manipular com o GPT, acabou que eu passei horas fazendo isso. E o que eu cheguei foi que amor é sobre o quanto você vive e experimenta o presente com algo ou alguém, levando em conta passado, presente e futuro, mas de uma forma em que você não anseia por nada. Você não fica ansioso para possuir e nem sentindo o tédio de ter, digamos assim. Você cessa o tédio de ter e a ânsia de possuir. E, ou seja, você vê que existe um caminho para aquilo, para estar com aquela pessoa, estar fazendo aquela coisa, e você não se atormenta por esse caminho. Esse caminho, na verdade, te entusiasma.
Você vive o momento como um todo. Ou seja, viver o momento como um todo é você fazer as pazes com o passado, porque o passado te ajuda a entender o presente e o que você quer no futuro. É uma integração completa. Isso é o amor. Isso é o amor. E diante dessa reflexão, eu comecei a pensar, cara, eu achava que eu amava no meu último relacionamento, e não que eu não fizesse isso, mas eu não amava tanto quanto eu pensava. Por exemplo, eu falava pra minha ex-namorada, eu te amo mais que tudo no mundo. Mas eu não amava ela mais que tudo no mundo de verdade, porque eu entrava em ligação com ela e eu passava 15 minutos conversando com ela, eu perdi o interesse e queria sair. Eu não realmente repousava. Essa é a palavra. O amor repousa. Você repousa. É aquela ideia de Santo Agostinho. Nosso coração está inquieto até que repousa em ti. Repousa em Deus. Nesse caso, o amor seria essa própria expressão do divino. Então, seria como caminhar com Deus de novo no jardim. É você experimentar o que seria o céu, estar lado ao lado de Deus. Isso é o amor. E aí eu comecei a me perguntar, cara, o que que eu preciso pra amar? O que que me falta para eu experimentar o amor? Porque eu não faço isso de forma plena. Seja na minha vida, seja com outras pessoas. Eu amo meus pais, mas eu não exatamente consigo ficar junto deles, conversando, tendo uma conversa com eles e estar 100% presente ali. E isso adiciona, inclusive, um degrau de complexidade, porque tem pessoas que eu converso muito mais que meus pais, e eu vou ter que melhorar minha postulação depois, por causa dessa ideia que eu acabei de ter. Pessoas que eu converso mais que meus pais, melhor, mas que eu sei que eu não amo elas tanto quanto meus pais. Então existe uma dimensão no amor de se importar. E quando se trata de amar uma outra pessoa, envolve também amar o potencial dela, quem ela pode ser. Isso faz parte de aproveitar o presente com ela, porque você ama ela de forma integrada. Quem ela é e que você está levando ela a ser junto contigo. Enfim. E aí como que eu consigo experimentar o amor? O que eu preciso? Então a pergunta muda, o que eu preciso para amar a minha vida? Bem, é aquela questão. Fazer as pazes com o passado, querer o presente e o futuro. A questão é que eu não sinto isso de forma integrada com a minha vida hoje. E isso vem também da questão de altas habilidades, porque eu fico muito agitado, eu começo a procurar opções melhores o tempo todo e eu nunca consigo me satisfazer. Então, o grande problema é que minha mente não repousa. E isso no meu próprio ex-namoro era um padrão evidente. Eu não repousava no meu ex-namoro, eu não tinha paz ali, porque eu ficava querendo que a minha ex fosse mais interessante, que ela tivesse valores que eu queria que ela desenvolvesse. Eu focava muito em quem eu queria que ela fosse, não em quem ela era. Caralho, eu repito esse mesmo padrão comigo, cara. Caralho. Essa é a pergunta, cara. O que eu preciso pra amar a minha vida? Essa é a mesma pergunta de ontem. Qual que é a vontade de Deus? É a mesma pergunta, só é postulada de uma forma diferente.
Essa é a parte difícil, cara. Vai ser um bom ponto pra discutir amanhã com o Júlio na terapia. Isso faz muito sentido. Explica muito da minha paralisia também. Porque eu preciso. É como se a superdotação fosse uma. Não uma espécie de maldição, mas ela atua como uma maldição se você não controla. Porque eu preciso de muito mais pra amar o que eu faço. Muito mais coerência. Muito mais informação, sentido. E aí eu faço muito melhor. Mas eu preciso chegar nesse ponto. Bem, deixa eu aceitar que a resposta não vai vir tão fácil e ir dormir.